Olá, sejam bem-vindos ao Conversa Segura, o podcast da CNSEG. Eu sou o Diogo Oliveira, presidente da Confederação Nacional das Empresas de Seguro, e o assunto hoje é automóveis, que é um produto também muito importante na indústria de seguros. Eu tenho aqui ao meu lado o Roberto Santos, que é presidente da Porto e também presidente do conselho diretor da CNSEG. Tenho também a jornalista Giovana Riato, especialista em automóveis, com muito tempo de cobertura dessa indústria. E tenho aqui de forma virtual meu amigo de longa data, o Márcio Lima Leite, que é presidente da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Vou já direto aqui para as nossas perguntas, começando pelo Márcio. Márcio, a indústria de automóveis no Brasil vive um momento particular. De um lado, as vendas têm sido retomadas esse ano, e de outro lado, a produção continua com alguma dificuldade. Como você vê hoje esse momento da indústria automotiva no Brasil? Quais são as perspectivas para o futuro próximo? Quais são as iniciativas que têm sido tomadas? O que podemos esperar da indústria automotiva do Brasil? Márcio. Prazer enorme falar com vocês. Um grande prazer, Roberto, Giovana, e ao meu querido Diogo. Diogo é sempre o meu ministro, professor e um grande amigo. Bom, Diogo, eu realmente sou um otimista, um realista esperançoso. A nossa indústria está recebendo, nesse momento, um grande volume de investimentos. Nós estamos falando de 70 bilhões de reais que estão sendo investidos. A indústria, em alguns segmentos, vem retomando com uma maior velocidade, em outros nem tanto, mas, de uma forma geral, há uma esperança muito grande, uma aposta no crescimento do mercado. No ano de 2023, nós tivemos um momento bastante interessante. Nós saímos do momento pior da indústria por falta de semicondutores. Hoje nós estamos trabalhando e caminhando para um crescimento aí em torno de 10% em relação ao ano anterior, e o segundo semestre do ano anterior foi muito bom. Infelizmente, isso não vem se refletindo na produção. A produção esse ano está aquém do ano anterior, um pouco aquém, principalmente em função de uma leve queda nas exportações e no aumento das importações. De uma certa forma natural, por serem novas tecnologias entrando no mercado, e isso acaba favorecendo as importações até que se desenvolva essa tecnologia no Brasil, e as exportações, um capítulo à parte. Nós, de fato, os mercados, principalmente latino-americanos, nós tivemos uma queda em relação aos anos anteriores. Márcio, você até mencionou esse problema dos semicondutores, mas a gente tem visto que a indústria tem sofrido muito por falta de peças e componentes. Isso, inclusive, afeta até a indústria de seguros também. Como é que está essa questão hoje? Já está normalizado? A indústria está recompondo as suas linhas de suprimento? É um tema já superado ou a gente ainda está tendo dificuldade aí, principalmente com essa questão dos semicondutores? A gente vive num mundo globalizado, né? Todos os países se relacionam, às vezes a coisa depende de componentes que vêm de outros países, e a gente tem aí um cenário de confusões no mundo inteiro que afetam as cadeias produtivas, né? Essa questão de fornecimentos da indústria já está estabilizado? Como é que é a situação atual? Eu diria, não está 100% estabilizado, Diogo, mas ela está muito melhor do que nós vivemos em 2021 e em 2022. Então, em 2023, nós estamos com uma situação muito melhor. Infelizmente, o nosso maior problema hoje não é um problema de produção. Produção, a gente ficava horas sem dormir, o dia passava a ter 36 horas e a gente se virava nos 30. Agora a gente tem um problema que é um pouco diferente, né? O consumidor, principalmente a pessoa física, nós percebemos um esfriamento do mercado, principalmente em função da taxa de juros. Mas
também o mercado vem se equilibrando com outras vendas e as coisas vêm retomando. Mas a questão de semicondutores e insumos, componentes de uma forma geral, a situação é muito melhor do que a que vivemos no ano passado. Maravilha, ficamos felizes de ouvir isso. Roberto, o setor de seguros de automóveis naturalmente acompanha os movimentos da indústria de automóveis, né? Embora, do nosso ponto de vista da indústria de seguros, o setor vem crescendo bem. Até agosto, o último dado disponível, a gente estava com um crescimento de 14,6% do produto automóvel, né? Mas em que medida isso tem a ver com o crescimento da frota, ampliação de clientes, e como é que a gente vai se adaptando diante desses cenários de movimentos na indústria automotiva? Bom, prazer estar aqui, Márcio. Prazer, Márcio, revê-lo. Prazer, Giovana também aqui. Veja, você falou de um crescimento razoável este ano. É bom explicar que parte desse crescimento ele não tem se traduzido em aumento de frota, todo ele. Boa parte é aumento de ticket médio. Houve necessidade de recomposição de preço a partir do ano passado em função daquele descolamento que nós percebemos na tabela FIPE, que mede o valor de mercado dos veículos. Então, parte vem de recomposição de preço e uma menor parte de aumento de frota, né? O mercado busca se reinventar, Diogo. A gente tem trabalhado muito forte em desenvolver novos produtos com menor ticket médio, para poder penetrar na maior parte da camada da frota circulante que não faz seguro. Então, acho que esse tem sido acho um que comportamento. Vale a pena mencionar que hoje a gente tem mais ou menos 30% apenas da frota com seguro. A menor parte da frota faz seguro, que é um produto relativamente caro no país hoje, né? Então, as seguradoras estão buscando, de um lado, como eu falei, criar produtos de menor custo de aquisição e também uma agenda, não só em seguro de automóveis, mas uma agenda de busca por maior eficiência operacional. Essa maior eficiência operacional se traduz em um carregamento menor para os preços e, consequentemente, uma maior competitividade. Tem tido também a inclusão de muitas assistências, né, Roberto? O produto automóvel hoje vem cheio de penduricalhos, cheio de o mercado, amenities. Como disse, ele, há algum tempo vem se reinventando. Veja que a frequência de utilização do seguro mesmo, é relativamente baixa, né? Nós trabalhamos com frequências aqui em torno de 4%, 5%, entre colisão parcial, colisão total, roubo, enchente, incêndio, enfim. Então, a experiência do consumidor acaba, se não existir os serviços, há muito pouca experiência de utilização do produto. Então, o que as seguradoras fizeram ao longo dos últimos anos foi criar serviços agregados. Na Porto, por exemplo, você contratando um seguro de automóveis, na marca Porto, você pode consertar a sua geladeira, né? As peças, você vai pagar a peça, mas a mão de obra a seguradora fornece. Desconto em estacionamento é algo muito comum também. Então, é uma forma de você aumentar essa experiência. E aí, quando você mensura a quantidade, a frequência de utilização desse serviço, entre guincho, que é o mais básico de todos, e assistência, residência e desconto de estacionamento, isso vai a quase 40%, 50%. Né? É muito, muito útil isso, né? E sem contar também algumas seguradoras, no caso a Porto também tem, o motorista da vez. Eu já utilizei, inclusive, 2 vezes. Esse é muito bom, hein? Esse é muito bom. Às vezes você tem que ir para um jantar, um compromisso que vai ter tomar uma taça de vinho. Então não dá para... Você imagina o presidente da Porto separado numa blitz e o bafômetro acusar positivo, né? Seria um problema muito sério. Então são esses tipos de inovações que têm feito com que a indústria busque uma maior penetração na frota circulante. Muito boa. Sabia dessa, Márcio, que tem motorista da vez no seguro? Olha, isso é ótimo, hein? Não são todas, não. Ideia, não são todas seguradoras. Mas, Roberto, você mencionou uma questão rapidamente, mas eu acho que vale a pena um esclarecimento, porque é uma dúvida muito comum. O seguro de automóvel tem cobertura para enchente? Tem, totalmente. Tem cobertura para enchente. É só contratar na hora. Você tem que ter a cobertura compreensiva, que nós chamamos, que é o seguro total. Se você contratar somente incêndio e roubo,
que é pouco utilizado, pouco contratado, aí você não teria cobertura para enchente. A cobertura compreensiva, além de abranger os riscos de colisão, também abrange os índices de enchente. Agora, veja, não pode ter dolo, né? Tem ali uma enchente. Eu quero me livrar do meu carro, eu vou enfiar o carro na inundação para perder o veículo. E aí sim, aí não vai ter cobertura. Tá? Bom, e enchente tem sido cada vez mais recorrente, né? E a gente tem uma preocupação muito grande com isso, porque a gente está vivendo um período em que a mudança climática já chegou, né? E esse é um tema permanente de preocupação do setor, e isso tem a ver com o tema que eu vou perguntar para a Giovana, que é a questão de sustentabilidade. A Giovana, né, cobre há muitos anos a indústria automotiva, e a indústria automotiva, o Márcio mencionou isso rapidamente na fala dele, a questão toda de certificações ambientais que o veículo precisa ter. A indústria automotiva tem estado constantemente sob pressão a respeito dessa pauta de sustentabilidade. Giovana, você que acompanha muito essa pauta, como é que você vê a evolução dessa pauta da sustentabilidade na indústria automotiva? Como é que isso impacta, por exemplo, essas medidas que foram tomadas sobre veículo elétrico, veículo híbrido? Como é que essas coisas estão se movendo? Muito bom. Diogo, obrigada pela pergunta. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, principalmente assim, com companhias de nível tão elevado. Márcio, Roberto, um prazer estar aqui com vocês. Tirando o apresentador aqui, os convidados são sempre de alto nível, Giovana. O apresentador é desqualificado. Então. Segunda classe. Que é isso, Diogo. Muito bom estar aqui com vocês. Super interessante esse movimento da sustentabilidade no setor automotivo, né? Porque quando a gente olhava para esse segmento, para a indústria de veículos, eu não sei se o Márcio vai concordar comigo ou discordar violentamente de mim nisso. Mas uns anos atrás, né, Márcio, a gente vinha o automóvel começando assim a ser tratado quase como um novo cigarro. Né, um papel de vilão da sociedade mesmo, né, por toda a questão ambiental, questão até de acidentes e tudo mais. E é muito interessante ver como a indústria se movimentou para sair desse lugar e tem saído, na minha opinião, acompanhando, né, o segmento de forma muito honrosa, né? Nós temos aí no mundo corporativo em geral a aceleração dessa agenda ESG, né, que é essa pauta de governança ambiental, social e corporativa. No setor automotivo, lá na Automotive Business, a empresa em que eu trabalho, nós rodamos uma pesquisa com as empresas automotivas para entender como elas têm se movimentado, né, para endereçar os desafios da agenda ESG. E a maior preocupação é a descarbonização de longe, de largada, né? E vem toda a questão legislativa, a regulamentação não só brasileira, mas das matrizes das montadoras, por exemplo, das empresas de autopeça, lá nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Então, isso vem acontecendo, uma preocupação muito grande. E é interessante que aqui no Brasil, a gente começa a ter a preocupação em descarbonizar o uso do carro, né? Então, ter soluções aí, o uso do etanol e a divulgação para o consumidor de como é importante na bomba de combustível ele tomar a decisão pelo etanol, né? O veículo elétrico. Essa é uma pauta interessante, viu? Eu acho que o consumidor brasileiro, ele ainda não associou essa questão da descarbonização com o etanol. Por mais que todo mundo sabe que o etanol né, digamos, é um biocombustível, etc. Mas a pessoa, na hora de abastecer, ela não sabe. Não faz essa opção. É interessante. Isso é super importante, né? E eu vejo cada vez mais as montadoras assumindo essa responsabilidade de divulgar para o próprio consumidor. Algo que há alguns anos era oferecemos o veículo flex e tudo bem, né? Agora tem um pouco mais essa divulgação. Tem o carro híbrido, elétrico e tudo mais. E também tem uma questão que é muito interessante, aí olhando um pouco mais o longo prazo, o papel do Brasil como produtor de veículos, tal, que tendo uma matriz energética limpa, a conta corrente de carbono de um veículo que sai de uma linha de produção brasileira é muito mais limpa do que quando a gente compara com Europa, Ásia e tudo mais. Então, acho que existe aí uma oportunidade também para o nosso setor se posicionar não só como
fazemos carros que rodam gerando o impacto de carbono menor, mas também... O processo produtivo também é um processo Exato. que tem menos carbono. Essa produção é muito mais limpa. Pela energia mais limpa. Diogo, me permite fazer um follow-up nesse ponto da questão ecológica? Um ponto também que eu acho que precisa se atentar para o país é para a questão da necessidade do descarte ecologicamente correto dos veículos. Excelente. Eu acho que é um ponto importante também. Você teve a oportunidade de conhecer uma empresa nossa lá da Porto, que é a Renova Ecopeças. Nós hoje, só para assim não muito me alongar, nós descartamos, conseguimos desmanchar legalmente praticamente 30% de todos os veículos considerados sucatas, né, que seria prensado. A gente consegue desmontar tudo aquilo, aproveita tudo, aproveitamos os óleos, cabos, todo o carro é aproveitado e volta ao mercado. Temos uma loja onde a gente comercializa as peças. Acho que o Márcio deve conhecer bem, né? A gente tem muita proximidade com a turma da Stellantis nesse sentido também. E isso é algo que vai avançar muito. Nós temos muitos planos de avançar bastante com essa agenda. Excelente. A gente já fez, inclusive, reportagem lá, Roberto. É muito legal mesmo, como também essa parte de economia circular, da volta dos componentes, começa a ser vista como uma oportunidade de negócio e uma necessidade para a sociedade. A propósito, eu fiz essa pergunta. Falei, Roberto, mas o negócio lá está se pagando? Ele falou, não, tá se pagando. É uma unidade de negócio e a conta fecha e sobra um lucrinho, sim. Muito bom. Eu também quero entrar nessa conversa, hein? Olha só, eu me lembro, eu tenho de indústria automobilística mais ou menos 23 anos. Comecei bem novo na indústria, sou oriundo de Big Four, KPMG, Deloitte. Você deve estar com uns 35 anos, então começou com uns 12. mais ou menos, por aí. E olha só, eu me lembro que as nossas pautas nas nossas reuniões eram pautas muito de obrigações legais, qual que é a exigência, qual que é o target do governo, como se faz para atender a norma. E eu falo que hoje esse é um debate ultrapassado nas empresas. As empresas, elas têm essa pauta ambiental e o que foi mencionado aqui como um valor muito forte. E eu não falo apenas na Stellantis, ou na empresa C, ou na Toyota, ou na Caoa, ou na Volkswagen. Todas as empresas. Há uma preocupação muito grande com a questão ambiental, com a questão de sustentabilidade. E isso foi uma grande inovação e tem sido uma grande inovação para o setor automotivo, porque, como disse a Giovanna e falou muito bem, nós saímos de um setor muito mal visto e hoje há uma grande preocupação com essa pauta. É uma pauta realmente importante para todos nós e que nós, executivos, somos cobrados internamente. Há uma cobrança dos funcionários, há uma cobrança dos acionistas, da empresa, ou seja, isso entrou como uma pauta prioritária da indústria. Isso é muito bom. Eu acho que a indústria automotiva fez um dever de casa e um trabalho muito relevante, muito importante nessa pauta. Tanto pela questão do combustível, aqui no Brasil, em particular, a questão do carro flex, que é uma coisa bem brasileira, quanto na eletrificação. Tá vindo aí toda uma gama de produtos elétricos e híbridos. E essa é a minha próxima pergunta para a Giovanna. Em algum momento havia aqui no Brasil uma certa disputa entre o elétrico ou o etanol, o flex, se a gente vai ter um, não vai ter o outro. Hoje me parece que a discussão está superada e a gente vai ter tudo. Qual é a tua opinião sobre isso, Giovanna? Com certeza a gente vai ter tudo. Mas eu discordo um pouco que esses pontos de vista, esse certo conflito de tecnologias está superado, porque acho que ainda tem, aqueles polos que não, o carro elétrico não funciona, ou tem o impacto ambiental da bateria, ou tem isso, tem aquilo. E por outro lado, o etanol é uma solução só para o Brasil, então a gente não pode apostar só nisso.
Mas acho o consenso, né, que nós temos acompanhado. O debate continua, mas eu digo assim, do ponto de vista de medida governamental, regulação, etc., hoje tem espaço para todas as opções, né? Não... Sim, com certeza. E acho que no coração e na cabeça do consumidor também esse horizonte começa a se abrir, né? Se pouco tempo atrás, 1, 2 anos, a gente tinha uma diferença gritante de preço entre um veículo eletrificado e um a combustão, um carro flex. Hoje, claro, ainda existe uma diferença de preço, mas nós temos visto que as coisas começam a se equiparar, de certa forma, mais rápido, talvez, do que a gente vinha esperando. E é interessante, né? Esse ano, a gente já teve mais ou menos aí, o Márcio que sabe muito melhor, mas cerca de 4% das vendas de veículos são eletrificados no Brasil, né? E aí, a perspectiva, nós fizemos uma espécie, né, de uma cocriação, um debate esse ano lá na Automotive Business com 100 lideranças de empresas automotivas e da mobilidade, e aí de vários elos relacionados à eletrificação, ao etanol, ao fornecimento de autopeças, distribuição de veículos, concessionárias. Tô aqui me punindo porque faltou seguros, hein, gente? Ano que vem eu quero vocês lá. Poxa, Já estão convocados. Estaremos lá. Mas nós fizemos uma discussão e a ideia era definir ali o horizonte, quais são as principais tendências. E aí falou-se, né? A gente chegou lá em um consenso, fazendo alguns questionários, de que 18% das vendas de veículos serão eletrificadas em 2027. Quero saber se a Anfávia concorda aí, Márcio, mas eu acho que é um caminho, de fato, sem volta, né? Mas, mais do que concordar com o número, a minha pergunta para o Márcio é o seguinte: uma das críticas à eletrificação é exatamente porque o Brasil não produz o veículo elétrico. Acho que tem agora alguma produção de híbrido e eu sei que tem um fabricante, né, que anunciou, né, uma produção no Brasil. Mas a minha pergunta é essa, Márcio. Hoje, vamos dizer assim, a indústria automotiva brasileira é uma indústria bem estabelecida com o motor a combustão. Nós temos um domínio tecnológico razoável dessa tecnologia. Os maiores fabricantes brasileiros têm desenvolvimento no Brasil, têm desenvolvido tecnologia no Brasil, têm plantas robustas no Brasil. Mas nessa transição para o híbrido e para o elétrico, a gente vai ser só importador ou a gente vai ter também esse mesmo conteúdo nacional e o mesmo conhecimento que a gente tem no motor a combustão? Pela primeira vez, nós sediamos o evento da OICA. A OICA é o maior evento, é a Anfávia das Anfávias no mundo, e nós tivemos oportunidade de debater com todos os representantes da indústria automobilística automotiva no mundo. O que o Brasil tem é realmente algo inacreditável, tanto como tecnologias, como biocombustíveis, questões naturais. Então, eu vejo que o Brasil ele continuará sendo um grande produtor e com uma tendência de aumentar significativamente a sua contribuição no mundo. Naturalmente, tem-se um momento em que as importações acabam tendo um volume maior porque você está trazendo novas tecnologias. Mas o Brasil vai investir, a gente já tem percebido isso conversando com todos os representantes da indústria, né, das diversas empresas. O Brasil será um grande produtor, sim, seja de veículo elétrico, o veículo eletrificado, o híbrido e também a combustão. Se pensar, o mundo vai continuar utilizando o veículo a combustão pelas próximas décadas. E o Brasil, pela capacidade, pelo posicionamento da indústria, ele vai ter uma grande participação. Só para finalizar, nós não podemos correr o risco que outros países, como a Alemanha, estão neste momento. A Alemanha tinha uma grande experiência, um grande know-how em motores a combustão,
e na engenharia de uma forma geral, não apenas motores a combustão, mas da engenharia automotiva. E hoje ela se vê pressionada por não ter alternativa para atender a descarbonização e tendo que entrar numa guerra, que é uma guerra de uma tecnologia que ela ainda não tem em volume para atender a descarbonização. Então, você acaba, em detrimento da indústria local, você tendo que se curvar a um volume de importações significativas e em prejuízo da sua indústria local. O Brasil tem a capacidade de fazer isso de uma forma mais equilibrada, que não significa atraso. O Brasil está caminhando para a eletrificação com a possibilidade de contar com um grande aliado, que são os biocombustíveis, nessa tarefa. Então, a gente vai produzir, sim, e vai produzir numa velocidade adequada. Nós não vamos produzir com a necessidade de ultrapassar e de queimar a linha de largada. Então, eu acho que o que está acontecendo no Brasil é algo que os outros países também gostariam de ter. Bom, eu vou fazer uma pergunta agora, que na verdade vou pedir aos três que cada um dê a sua visão, que é a questão da mobilidade como um todo. A gente tem reparado, as novas gerações têm uma mudança de hábito muito grande. Não que eu seja assim tão antigo, mas na minha geração, Alberto, na nossa geração, ter carro era sinônimo de status, era um desejo, E isso hoje não necessariamente é a realidade. Além de tudo, você tem muitas opções de mobilidade. Aplicativos, aluguel, assinatura, várias formas. E as próprias montadoras têm desenvolvido empresas específicas de mobilidade. E isso tem um impacto no seguro, porque o seguro hoje ele é feito pelo proprietário do veículo. Na hora que você tem frotas e você tem soluções de mobilidade diferenciadas, isso vai impactar diferente o seguro. E evidente que essa é uma questão que nos preocupa muito. Então eu vou perguntar para os três: esse movimento que a gente está vendo é um movimento que vai cada vez crescer mais, ele veio para ficar, ou é uma opção a mais dentro de um mercado e a gente vai continuar tendo carro, pessoas como eu, claramente sempre vou ter carro, nunca vou deixar de ter um carro, mas essas novas gerações talvez tenham um pensamento diferente. Vou começar aqui pela Giovana e depois a gente vai passando, cada um dá a sua visão sobre isso. Como é que essa mudança de comportamento da sociedade em relação ao veículo, ao transporte, à mobilidade, como é que isso vai se desenvolver nos próximos anos? Giovana. A pergunta mais fácil eu sou a primeira a responder, né, Diogo? Claro. Olha aí, Ladies a saia justa. Ladies first. Mais difícil, quer dizer, né? A pergunta mais difícil. Muito bom. Eu entendo que esse movimento tende a se intensificar, sim, indo muito direto ao ponto. Acho que a gente tem dois movimentos que são muito, em certo nível, conflitantes, A gente tem a população urbana, a tendência global é de crescimento dessa população, e é a população que mais usa esse tipo de recurso de mobilidade, que curte e precisa de aplicativos de transporte, que precisa de outras soluções, esse aluguel de veículos rápido, serviços por assinatura, que a gente tem visto. Eu, apesar de adorar veículos, sou heavy user também de aplicativo, porque a gente acaba em diferentes circunstâncias, quando não tem um motorista da vez da porta, a gente tem que usar o aplicativo, Quando está viajando, tem que usar, então. Sim. Mas isso tudo vai se compor num cenário mais complexo do que era antigamente. Com certeza. Eu acho que o cenário, esse aspecto que você trouxe é muito bom. É um cenário de fragmentação maior, Antes a gente andava com o nosso veículo próprio, estava muito feliz, uma vez na vida ou outra, ou quando estava viajando usava um táxi. E agora não, Tudo mais fragmentado, você usa muito aplicativo de transporte, mas também tem seu carro, mas também aluga de vez em quando um veículo diferente. Então, essas coisas vão conviver muito mais, entendo. Acho que isso, pensando para o mercado de veículos, tem, ao mesmo tempo em que a população urbana vai crescendo e a gente vai precisando de mais soluções,
também tem ainda no Brasil uma camada muito grande de pessoas que ainda sonha com o primeiro automóvel, né? Ter um carro zero ou ter um carro mais novo do que o que tem. Então, esse interesse, né, essa cultura automotiva no Brasil ainda é muito forte. De certa forma, tem aí o desafio da indústria, né? Que nós temos visto um posicionamento, uma oferta de veículos com mais conteúdo e tecnologia embarcada e, portanto, com um preço um pouco mais elevado. Então, nem sempre, né? Não tem mais... Nem sempre o bolso aguenta. Exatamente, né? Precisa de crédito, precisa de seguro, tem muita coisa que envolve. Mas eu entendo que esse mercado seguirá mais fragmentado, vai envolver uma nova demanda e até de pensar não só o seguro, mas até o próprio produto, o veículo, né? De certa forma, como a gente vê, isso não quer dizer que o tamanho do mercado automotivo vai diminuir, mas talvez a gente tenha demandas específicas, né? De repente, pensar em um veículo que seja próprio para aplicativos de viagens, né? Pode ser interessante, pensando no passageiro que vai no banco de trás. Então, entendo que uma série de oportunidades de negócio vão surgir por aí. Interessante. Bom, esse tema é muito interessante. Ele está no radar nosso lá na Porto há muitos anos. Essa mudança. Aliás, 2 temas, assim como lá atrás a gente achava que isso era uma grande ameaça para a indústria do seguro, como seguro automóvel tradicional. Este era um tema, a mudança de posse para uso, né? E o outro tema também que assustava um pouco lá, quase 10 anos, 15 anos atrás, a questão do carro autônomo também, né? O carro autônomo tirou da frente porque no país a nossa infraestrutura viária não vai permitir não permite que você ande com o carro aqui na Avenida Rio Branco, próximo da Porto ali, os cracudos roubam os cabos todos lá, os faróis ficam apagados e tal, o carro autônomo fica louco ali, buraco no meio da rua. Até ele entender não dá, o que está acontecendo na sociedade, né? Exato, não vai. Então tiramos da frente. A mudança de posse para uso, eu vou trazer um dado interessante. Nós tínhamos um indicador que a gente acompanha, que é a quantidade de primeiras habilitações no país. No país e no mundo, a gente via que a quantidade de habilitações, de repente, começou a cair. A primeira habilitação. Então, o camarada faz 18 anos quer tirar a carta, né? Isso vinha caindo. Só que aconteceu uma coisa bem interessante que mudou esse jogo. A pandemia. A pandemia, não só no Brasil e no mundo, mostrou que esse indicador estabilizou. Parou de cair. Eu tenho uma filha de 19 anos. Ela tirou a habilitação ano passado. Fez questão. As amigas delas, todas elas tiraram. E o que está por trás disso? Segurança. Então isso, fator segurança, atrelado à questão da pandemia, alterou essa curva que vinha descendente, estabilizou, né? Tem um certo delay nessa informação, não tenho o número aqui de 2022, mas até 2021 tinha estabilizado, né? A pandemia estabilizou, e agora pode ser que tenha voltado a subir. Então tem essa questão da segurança por trás mexendo aqui, né? Agora, do outro lado, também eu concordo bastante com a colocação de Giovana, que acho que tem espaço para tudo. Vão ter que ter soluções para todos os tipos de negócio, porque as pessoas vão precisar continuar andando de carro, né? Principalmente no nosso país, a indústria do transporte é deficitária, então as pessoas precisam de veículo. Muitas vezes a gente fala que na cidade de São Paulo, quem está morando nos Jardins tem a facilidade de pegar um carro por aplicativo e tal, mas dependendo onde o camarada mora, é inviável para ele. E é economicamente inviável. Economicamente inviável. Então ele precisa juntar o dinheiro para comprar um carrinho, para poder se deslocar, para poder vir a São Paulo numa balada, para vir no Allianz Parque ver um show. Não dá para fazer isso se o cara, dependendo onde ele mora. Então tem esse fenômeno também que a gente tem no Brasil. Então eu acho que tem espaço para tudo isso. Lá atrás, quando a gente estudava essa situação, essa provável ameaça, nós criamos um produto, a partir dessa necessidade que a gente percebia como uma ameaça, um produto que pudesse vir a substituir o seguro tradicional. Nós criamos o carro por assinatura, né? Foi a Porto que fez o primeiro, o carro fácil, foi o primeiro produto no mercado, onde você paga uma assinatura para ter um carro onde tem tudo incluído, menos combustível, né? E multas. Mas seguro, manutenção, tudo isso, né? Então, tem espaço para criar produtos para todos os gostos aqui.
Márcio, qual é a tua visão? Vamos ter carro para todo mundo ou vai ser todo mundo carro de frota ou vai ter espaço para todos aí nesse mercado? Não, ótima colocação, Giovana, ótima colocação do Roberto. A Anfávia, o lema, né, o slogan da Anfávia é conduzindo o futuro da mobilidade no Brasil. Nós não estamos preocupados com como vai se dar essa mobilidade. O importante é que o automóvel vai estar presente em qualquer uma das alternativas. Então, nós acreditamos sempre nas diversas alternativas para a mobilidade e entendemos todas elas muito válidas. Esse dado que o Roberto trouxe é muito importante, né? A primeira habilitação ela tinha caído para 14%. Em 2023, nós já chegamos a 17,5%. Então, houve um crescimento muito rápido na procura pela habilitação e ela não foi maior pela dificuldade de comprar o carro, o primeiro veículo. Com essa taxa de juros, isso acabou afastando o consumidor do seu primeiro carro. Mas, naturalmente, isso vai crescer. E é simples, Diogo. Você pegar Estados Unidos, França, em torno de 1,5 habitante por veículo. O Brasil, quase 5. Então, é uma diferença muito grande e nós somos mais dependentes do automóvel do que esses outros países que têm uma infraestrutura de mobilidade muito rica. Então, o Brasil, para você ter uma ideia, a Argentina tem 3,2, são 3 habitantes, 2 por veículo. O Brasil com quase 5. Para a gente chegar aos números da Argentina, que nós não estamos falando de um país desenvolvido, nós precisaríamos de colocar mais 20 milhões de veículos rodando. 20 milhões é quase 10 anos de produção do setor automotivo. Então, não tem como não acreditar que o Brasil vai crescer, o nosso espaço é muito grande, toda a mobilidade, todas as alternativas para a mobilidade são muito bem-vindas e elas conviverão muito bem. O que nós precisamos, de fato, é de melhores condições para a aquisição do primeiro automóvel. Muito bom, Márcio. Eu também concordo com isso, viu? Eu acho que não é que o cara não quer ter carro, é que ele não pode ter carro. Ele não consegue ter o carro. Está cada vez mais difícil, tá mais difícil, né? ter o carro. É evidente que as pessoas, como a Giovana disse isso, né? A cultura automotiva no Brasil é muito forte. As pessoas gostam muito de veículo. E mesmo quando a gente vai para os países desenvolvidos, é isso que o Márcio falou. O sujeito até usa o transporte público para ir ao trabalho, para ir para o centro da cidade, mas ele tem o veículo que ele usa, às vezes, para chegar na primeira estação, ou né, o veículo de passeio. Então, assim, na verdade, o que eu acredito é que a gente vai ter soluções complementares. Você vai ter carro por assinatura, você vai ter frota, vai ter aluguel, vai ter carro particular e vai ter transporte público cada vez, né, apesar de ainda ser bastante deficitário, né, de um jeito ou de outro as coisas vão sempre melhorando, né? Muito bom, moçada. Estouramos longamente o nosso tempo aqui porque o papo estava muito bom. O papo estava excelente. Eu vou pedir só para vocês fazerem um comentáriozinho final aqui e a gente vai para o encerramento. Giovana. Perfeito. Me candidato, né? Novamente, ladies first, como disse o Roberto. Querido, super obrigada. Diogo, foi um prazer estar aqui. Prazer nosso. Acho que esse papo sempre rende, então deixa o convite aqui, quem quiser acompanhar mais informações sobre o setor automotivo, lá no nosso portal automotivebusiness.com.br. Também estou sempre disponível no LinkedIn, quem quiser bater um papo lá. E é isso, obrigada. Maravilha. Roberto. Bom, Diogo, de novo, né? Muito bom participar desse tema, né? Um tema apaixonante, mobilidade. Seguro de automóveis é o principal produto do nosso grupo. Então, conversar com jornalista especializado em automóveis
o representante das montadoras, nós na categoria de seguros aqui, acho que foi muito rico, muito interessante, muito provocativo, algumas questões aqui. Sim. Mas você sabe que a gente chama esse pessoal aqui, Roberto, para a Giovana se lembrar de convidar a gente depois lá no evento dela, né? Ah, não, mas já estão convidados. Gente. Não posso fazer de novo essa troca de informações sem vocês. Legal. Márcio, meu caro. Um prazer enorme trocar algumas ideias com você sobre esse tema. O tema da mobilidade é um tema extremamente quente no Brasil e no mundo, né? Não só no Brasil. Então, é um motivo de muita alegria. E mais, Diogo, quando a gente fala em tecnologia, onde tem tecnologia, tem consumidor. O consumidor adora a tecnologia. Os automóveis hoje são grandes aplicativos. As pessoas entram no automóvel, ela acaba quase que um brinquedo de gente grande, né? Então, você tem tecnologia, é muito diferente daquilo que a gente vivia no passado. Então, isso também a gente percebe que tem despertado muito a atenção das pessoas, e o automóvel não é apenas mobilidade, embora ele seja mobilidade na sua essência, mas ele é também um grande aplicativo e uma conectividade muito rica e muito atraente. Tem toda a razão, Márcio. Vou te confessar que eu gosto de música. E o melhor som e o melhor ambiente para ouvir música que eu tenho é o meu carro. Mas você sabe uma coisa importante? A qualidade de som hoje embarcada nos veículos é excelente. Você, até por conta da questão acústica, você está dentro do carro isolado, exatamente, a qualidade do som é muito melhor do que você escutar em casa. Podcast também, né? Tem lugar melhor para ouvir um podcast do que no engarrafamento, né? Muito bom, pessoal. Olha, super obrigado a todos vocês. O papo foi excelente. Ao nosso ouvinte, muito obrigado pela audiência. Continue seguindo aqui o nosso Conversa Segura e acompanhe também na sua plataforma preferida de áudio e acompanhe as nossas redes sociais na internet. Um ótimo abraço a todos e até o próximo Conversa Segura.